Fala galera, aqui é o Gustavo e estamos com mais uma análise de setores. E finalmente, Davis, finalmente vamos falar de uma vitória do Denver Broncos contra o Jacksonville Jaguars em Londres. Davis, obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente. Seja bem-vindo, cara. Olá, Gustavo. Olá, torcedores do Denver Broncos. Uma vitória, mas não menos sofrida, né? Mas o importante é um W lá, né? Depois de tanto tempo aí, aparecendo aquele Wzinho. E feliz por isso. Quem sabe seja o começo de uma retomada desse time. Sim, espero, né? Até porque sofrido por sofrido é melhor uma vitória sofrida do que uma Claro, derrota sofrida, né? é Então, isso que eu falo antes. Uma vitória sofrida que um sofrer ainda tem um L lá no. exatamente. Então vamos lá, antes da gente começar a nossa análise aqui, vocês já sabem, né? Deixe o seu like aí, o seu comentário ajuda bastante a gente aqui no canal e se inscreva no nosso canal também aí, pra você dar aquela força aí pro Mile High Brasil. Beleza, Davis, vamos lá, vamos começar como sempre, né, pelo ataque, né, o nosso famigerado ataque, né? Que teve um início que para mim foi, eu acho que uma das piores coisas que eu já vi vestindo a camisa do Denver Broncos na minha vida. O primeiro quarto, mais quase metade do segundo quarto ali, uma coisa horrorosa, né? OL mal, muita pressão chegando pelo miolo da linha, nosso run blocking ruim, muito ruim. E o Russell Wilson lançando uma interceptação digna de calouro na NFL, né? Enfim, e depois, né, ali da metade do segundo tempo para frente, a gente começou a ver algo um pouco melhor, né? Eu queria que você fizesse aí essa primeira análise geral do ataque e hoje eu já vou fazer uma pergunta para você, né? O que mudou entre esse começo horroroso e essa segunda parte, a partir da segunda parte ali do segundo período, que foi já um pouco melhor e aí foi o suficiente aí para a gente conseguir essa vitória? O que mudou é um Russell Wilson lidando um pouco melhor com a pressão. A gente jogou praticamente sem play action, e isso reflete, né, aquilo que a gente falava do jogo de tendência, ou a gente joga de uma forma ou joga de outra. Acho que a gente teve aí 3% de play action no jogo, mas a gente viu um Russell Wilson lidando melhor com a pressão nesse jogo. Um Russell Wilson conseguindo produzir um pouquinho mais quando colocado, sob pressão, conseguindo conectar alguns passes até verticais aí. Então, acho que esse é um ponto muito positivo dessa partida, né? Dessa mudança ofensiva. Mas, assim, é um ataque que teve lampejos, né? Não é um ataque É, ainda que você olhe com uma consistência, um ataque que você olhe com segurança. Teve um começo realmente muito ruim. Eu acho que a mudança na linha ofensiva ajudou um pouco no decorrer do jogo, né? Mas é isso, é um Russell Wilson tirando um pouquinho de coelhos da cartola, uma coisa que não vinha acontecendo nas últimas semanas, né? Nas 7 semanas anteriores. né. Não, e você falou uma coisa interessante, a questão de lampejos, né? Mas foram lampejos eficientes, porque nós chegamos 3 vezes a red zone e anotamos touchdowns nas 3 vezes, né? Fosse um jogo normal desse ataque, um touchdown a menos, a vaca talvez tivesse ido pro brejo, né? Então foram lampejos com eficiência dessa vez, o que ajudou bastante também, né? E aí você tocou num ponto interessante que é a mudança na linha ofensiva, né? Porque assim, de maneira geral, a nossa OL continua não me agradando, né? Bloqueando para o jogo corrido, nós somos o 24º em DVOA, né, no geral da liga. Só para o pessoal se lembrar, a gente já falou isso, né, mas só para repetir, o DVOA é uma métrica, né, lá do Football Outsiders, que basicamente ela ajusta, né, as suas jardas conquistadas para situações e para o adversário, né. Então a gente é o 24º, né, na liga, no geral, e na semana 8 nós fomos o 18º, né. E de novo, os nossos dois principais corredores, o Latavius Murray e o Melvin Gordon, tiveram 3,3 jardas por carregado, que não é uma média muito boa, né. E aí, de novo, a gente entra em terceiras longas, né, na maioria das vezes, convertemos só 2 de 11 e os problemas continuam, né. E aí, como você bem falou, a entrada do Graham Glasgow como center, né, no lugar do Lloyd Cushenberry que saiu machucado, deu uma melhorada, né, na situação. Eu achei que, principalmente na proteção ao passe, eu achei que foi algo bem mais decente com ele ali no center, né.
Assim, 2 perguntas, né. Primeira coisa, você acha que deu para Lloyd Cushenberry, como você mesmo diz, é banana como é que é? Cacho que já deu banana, né. Já deu Hã, banana. e não é hora de talvez de fazer mais mudanças nessa linha, Davis? Eu acho que o Cushenberry vinha muito mal, né, isso e acho que a gente até falou no programa anterior isso, né, Sim, que o Cushenberry vinha sendo um elo fraco numa linha ofensiva fraca, sabe, um elo fraco numa linha ofensiva fraca, isso é problemático. Então o Glasgow entrou, não fez nada de espetacular, mas foi sólido, o que por vezes é o suficiente. E foi sólido produzindo num sistema um pouquinho diferente também. A gente mesclou, em especial aí com o Latavius Murray em campo, né? Um jogo de corridas em zona e em gap. Atacamos um pouco mais o sistema de gap. Não ficamos tão presos às corridas em zona, né? Então, me agrada mais, sabe? É isso. E eu acho que a gente tem que continuar tentando. Por exemplo, o Queen Miners. Horroroso. Horroroso bloqueando para o passe, sabe? Então, será que nós não temos nenhuma alternativa? Se tiver, tem que testar, sabe? Se tiver, tem que testar. Ah, o Luke Wettenberger está treinando bem. Coloca para jogar. Tô só usando um exemplo. Porque o Miners, por exemplo, no pass block, foi um horror nesse jogo, né? A maior parte das pressões vieram por ali. O Calvin Anderson, algumas, mas ainda coloca um pouquinho ali em algumas jogadas que o Russell Wilson segurou um pouco mais a bola. Mas o Miners, muito mal. Ou vamos testar o Cushenberry como guard, ou o Glasgow vindo nessa posição de guard, alguma alternativa assim com o Cushenberry voltando para center. Nós temos que continuar testando, sabe? O nosso pass block no miolo da linha ofensiva é horrível. Horrível. Então, eu sou a favor de fazer experiências até se acertar, sabe? O que você não pode é deixar um recado para os jogadores o seguinte: vocês estão errando, mas vocês têm cadeira cativa. Não, não pode ser. Né? E aí vai ficar todo mundo confortável, ninguém sai da sua zona de conforto. Isso foi uma coisa inclusive que eu até dei um desconto, né, para o Hackett, nessa questão de cadeira cativa, porque era uma semana mais curta, tinha que viajar para Londres, mas é uma coisa que agora com a bye week aí ele precisa fazer mudanças nessa equipe, não o status quo que ele falou, né, antes da partida não pode valer mais, né, senão também, é que nem você falou, o jogador acaba se acomodando também. Né? E a linha ofensiva já costuma ser uma idade que você precisa de entrosamento, esse tipo de coisa, né? Então, o treinador não gosta muito de mudar, mas tem horas que não tem como. O Cushenberry e o Miners jogando em nível deplorável. É, eu também sou a favor de mudanças. Eu acho que se não tá dando certo, alguma coisa precisa mudar e nada melhor do que uma bye week para isso, né. E aí, outro ponto que você tocou foi a questão do plano de jogo, né. Eu acho que até por conta do Russell Wilson machucado, né, a questão do talvez justifique um pouco a questão do play action, né. E aí o plano de jogo no início me pareceu algo bem previsível e, sabe, vamos preservar o Russell Wilson, muito shotgun e 11 personnel, né. Aí eu achei bem pragmático e obviamente não funcionou muito, né. Eu acho que a mudança veio eu notei que depois da interceptação principalmente, eu pelo menos entendi um Hackett pela primeira vez buscando mais ativamente alternativas na partida. Usou mais personnel 12, personnel 21, colocou o Wilson em gun, né, principalmente em personnel 21, eh, e assim, atacar o fundo do campo. Atacar o fundo do campo, fazer aquilo que o Wilson tem de melhor, né, inclusive a gente melhorou um pouco, né, no jogo aéreo, em termos de DVOA, a gente foi o 11º nessa semana 8, né. Eh, assim, você acha que isso já é um pouco de uma mudança na mentalidade na dupla Alten, Justin Alten e Nathaniel Hackett? Eles, eh, pela primeira vez no meio da partida, buscaram alternativas ao que não estava dando certo? A questão do play action, ela passa também pelo plano de jogo defensivo dos Jaguars, né? Os Jaguars são um time que roda muito cobertura mano a mano, quase 50% de mano a mano, e aí o play action ele perde um pouco da efetividade. Então, se você já não tem o seu quarterback 100%, você vai ficar rodando uma coisa que já não tem tanta efetividade, não faz tanto sentido. Só achei que foi uma carga pequena demais.
Mas gostei, cara. Eu acho que passa pelo amadurecimento do treinador, essa questão de buscar alternativas durante o jogo. Aquilo que a gente falava, de ter um plano A, um plano B, um plano C. Ok, vocês vão jogar mano a mano, eu vou atacar o fundo do campo. Ah, beleza, então vocês vão voltar para o fundo do campo, então eu tenho o personnel 12 e 21 para atacar aqui no underneath, que foi quando a gente conseguiu as melhores corridas no jogo, né? Então eu acho que é um processo de maturação. Acho que a gente esperava que o Hackett evoluísse mais rápido como treinador, como head coach. Mas esse aí foi um passo interessante dele. Legal. E aí, assim, uma outra questão que eu acho interessante é a questão. Eu não costumo querer falar de jogador específico na área de setores, mas eu acho que é um jogador que abre possibilidades nesse ataque, é o Greg Dulcich, né? Assim, não que eu já veja o mesmo jogador nele, mas ele me lembra em alguns aspectos o Julius Thomas, né? No sentido de que por muito tempo a gente ficou com essas rotas sim e os wheel que os Tyrants correm, as wheel routes, né? É meio que assim, largadas de lado, não tinha muito Tyrande que aproveitava isso e finalmente, né, parece que a gente tem uma arma nesse sentido, né. E aí como você falou, isso estica um pouco o campo, né, e dá possibilidades também underneath para jogadores mais velozes, né, que podem conseguir jardas após o contato, o próprio Jerry Jeudy, o KJ Hamler, assim por diante, né. Você acha que isso também não nessa partida e a longo prazo, aumenta um pouco essa gama de o repertório desse ataque? Ah, com certeza. Um Tyrant que tem capacidade de esticar o campo é fundamental na NFL de hoje, quando você enfrenta tantas coberturas. A cobertura da moda é a too high safety, né? Jogar com 2 safeties no fundo do campo, tentar evitar as big plays e controlar com 4 homens no underneath na pressão. Quando você tem um jogador como o Dulcich, você pode usá-lo nessas wheels que você falou, nessas sims, atacar esse meio do campo dos safeties e aí obrigar os safeties a uma tomada de decisão. E aí imagina o seguinte, eu acho que tem uma jogada para o Dulcich que é uma wheel route que ele corre e quem está por dentro eu acho que é o Jeudy, tá? Não me recordo, mas é um passe completo mais longo que cai lá perto da end zone. Essa jogada, você obrigou o safety a tomar uma decisão e o seu quarterback precisa fazer uma leitura simples e rápida, que é a decisão que o safety tomou, sabe? Então é uma arma versátil, uma arma que tem que ser bem utilizada e, além de tudo, é um cara que também pode produzir com a bola na mão, tá? É um jogador que pode produzir com a bola na mão. Teve nesse jogo 7 jardas e meia depois da recepção, né? Teve a nosso melhor jardas por rota corrida foi dele, É, 2,72. Jardas por rota corrida é o seguinte: correu X jardas e ganhou X jardas no total, tá? Então, foi o melhor, o mais eficiente entre os nossos recebedores todos. Então, é uma arma muito versátil que a gente tem que ir usando de formas diversas, não o tornar óbvio. legal. E aí, Davis, pra gente, fechar aqui a questão do ataque, né, o nosso outside linebacker, o Bradley Chubb, ele foi, trocado, né, para o Miami Dolphins, né, e na negociação, o running back Chase Edmonds veio para Denver, né, foi adquirido nessa troca aí. Eh, o Chase Edmonds, ele traz alguma coisa diferente para o nosso backfield ali? Porque assim, eu olhando, eu não vi ele no Miami Dolphins, eu lembro dele no Arizona Cardinals, né. Ele me parece um cara com características mais próximas do Melvin Gordon do que do Latavius Murray. Ah, Não que ele sem seja dúvida. um jogador igual o Melvin Gordon, né, mas ele se aproxima mais dele, né. Então ele traz alguma coisa diferente e isso é algum recado, entre aspas, para o Melvin Gordon? Não, talvez não para esse ano, mas para o ano que vem, né. Alguma coisa do tipo assim. Ele é um recebedor melhor que os que a gente tem no elenco, Uhum. tá? Ele é um running back menorzinho, assim, na casa dos 200 pounds, mas menor, que sabe sair bem nessas jogadas de screen, sair nessas rotas rápidas e tal. Lá em Miami não chegou a produzir muito, né? Mas é um jogador que também não é um cara assim que vai ganhar muitas jardas após o contato, se quebrar, conseguir big plays é muito por conta da mudança de direção, mas já é um jogador que também já não tem já tá aí com seus 26 anos, já não é nada de especial, sabe? Mas é um running back para compor um comitê interessante. Tem essa característica como recebedor que é bem legal dele
né? Que pode ser usada aí em Denver e tal. Mas assim, não me empolga muito, não. Eu também não me empolga não, é mais a questão eu fico me pensando se é para substituir o Melvin Gordon, eu acho que não, né, talvez no futuro. É muito bom correndo É, aquelas rotas ali no meio do campo, sabe? Aquelas rotas tipo é, Texas, ali no meio, Texas, é. sabe? Batendo um linebacker em mano a mano, essas coisas aí ele é produtivo. Mas como corredor puro, assim, eu acho que aí ele fica abaixo do Gordon. Ok. Beleza, David, então vamos lá para nossa defesa, né, assim, de maneira geral não foi o meu jogo favorito dessa defesa, de novo sofreu com algumas corridas, principalmente corridas mais horizontais, né, e cedeu alguns passes longos também, né. Mas assim, como toda unidade que ela é acima da média, no jogo que ela não está necessariamente tão bem, eu não acho que foi mal, mas não está necessariamente tão bem como antes, nos momentos cruciais ela aparece, né. Aquele é o fator clutch, né. E foi isso que essa unidade mostrou aí, né, principalmente com as 2 interceptações, né. De maneira geral, assim, como é que você analisa a partida da defesa? Eu acho que o plano de jogo dos Jaguars era bom, sabe, para enfrentar Uhum. a gente. E isso vai acontecer cada vez mais vezes. Os times vão tendo mais acesso ao nosso tape e vão sabendo como atacar essa defesa, tá? A questão é que a gente fala, não foi um jogo tão bom da nossa defesa, mas o quarterback adversário terminou com 135 jardas, É, tá? Então é que a nossa régua tá alta nesse momento, tá? A nossa régua tá alta, mas eu acho que a gente trabalha muito a contenção. Esse tipo de defesa do Evero, ela trabalha muito o gerenciamento do risco, né? Eu aceito algumas coisas para não correr risco em outras. E eu acho que é isso que aconteceu nessa partida. Eu aceitei tomar alguns passes na lateral, algumas corridas. Tudo bem, a gente não pode perder tackles em algumas situações, né? Que vamos pegar aqui, o Travis Etienne ele teve 156 jardas contra a gente, 97 foram depois do contato. E isso não pode acontecer, isso é sabe? fundamento, né. Então imagina assim, de 97 você tira 97, 156, né, sobra 56, 59 jardas, sabe? Então a gente perdeu 8 tackles só contra o Travis Etienne. Então, é isso. Mas no geral, é um risco que a gente aceitou correr nas outras situações, sabe? E aí como você diz, né, assim, como a régua nossa tá lá alta, assim, pra eu fazer a pauta aqui, eu já tô tendo que, sabe, procurar Pelo em ovo. miudezas, né, pelo em ovo, né. Um dos pelinhos que eu achei é que a questão dos nossos safeties contra os tight ends, ele principalmente Kareem Jackson, que eu acho que foi mais explorado nisso, né. Porque os Jaguars exploraram, né, o nosso cover 2 e o nosso cover 4, né, eh, basicamente mandando wide receivers correndo em rotas curtas ou laterais, né, mantendo os corners, né, mais rasos, né, mais underneath, e aí colocando meio que um mismatch entre o tight end e principalmente o Evan Ingram, né, que é rápido, né, contra o Kareem Jackson, né. Eh, eu fiquei pensando o seguinte, né, a gente sofreu um pouco com isso, inclusive o TD dos Jaguars saiu numa jogada parecida com essa. Isso é comum na liga, né, ou talvez fosse alguma resposta, já que vocês estão descendo o Simmons aqui, eu vou colocar meu tight end mano a mano ali com o Kareem Jackson, né. Isso é normal na liga, é uma resposta a esse tipo de situação com o Simmons mais no box que o Evero estava usando, como é que você enxerga um pouco isso? É o que a gente fez com o Dulcich, eles fizeram do outro É, lado com o Ingram. Criar um mismatch usando um tight end veloz, com capacidade de explodir, que mais parece um wide receiver que um tight end, né? E aí, na verdade, então, o Evan Ingram, ele tem o rótulo de tight end, mas para mim ele não é um tight end. Para mim ele é um wide receiver. Muito mais um wide receiver desde o começo da carreira. Mas o Kyle Pitts dos Falcons... Não, o Pitts tem corpo de tight end, bloqueia como tight end quando precisa, né? O Evan Ingram, basicamente, não. Então, aproveitaram o ponto que é o mais frágil do nosso sistema, né? Então, é isso, é uma resposta. Ok, eu tenho que atacar em algum lugar. Vai ser aqui com o Ivan Ingram, que é o meu mismatch. E aí o Kareem Jackson não vai ter realmente velocidade para acompanhar um cara como o Ingram, já não tem mais a mesma mudança de direção, esse tipo de coisa,
para acompanhar um cara como o Ingram. Ó, só para você ter ideia, o Ingram jogou 50% dos snaps, mais de 53% dos snaps alinhado, ou como wide aberto, né, como wide out, ou como slot. Então, ele como tight end mesmo foi 47%. Interessante. Você acha que o Caden Stearns conseguiria fazer um trabalho melhor por ter O um pouco Caden como... Stearns é um jogador muito agressivo contra o jogo corrido, né? Ou ocupando zona. Eu acho que quando a gente precisar trabalhar um tight end no mano a mano, é mais fácil a gente trabalhar com o Justin Simmons ou trazer mais um níquel aí, fazer mais um cornerback aí para essa função. Só que aí a gente fica enfraquecido contra o jogo corrido. Então é a famosa escolha de Sofia. Em algum momento você vai ter que arriscar alguma coisa. É. Bem, daí você tocou num ponto que foi o seguinte, né? Eu acho que até em consequência disso eu vi menos o Simmons no box, né? Talvez para proteger isso, e aí nós sofremos bastante com o jogo corrido de novo, que fomos o 24º em DVOA na semana 8, né? E uma consequência disso é que o controle do relógio, pelo menos a maior parte do tempo, foi dos Jaguars, que tiveram quase 35 minutos de posse, né? A gente discutiu isso no grupo de apoiadores lá, que lembrou um pouco a era Fangio, né? Onde muitas vezes você tinha uma defesa sólida ali contra o jogo aéreo, na red zone, mas que cedia o controle do jogo para o adversário em termos de relógio, e com um ataque que não é dos mais eficientes, isso é um pouco perigoso, né? O quanto você acha que isso pode atrapalhar a forma como a gente vê essa defesa, né? Que isso atrapalhou um pouco o Fangio, né? O Fangio, por melhor que fosse a defesa dele, todo mundo sempre colocava o dedo nessa ferida. Você acha que pode acontecer a mesma coisa com o Evero? Ah, eu acho que não, cara. Eu acho que a gente tem que entender que É, na NFL de 2022, em algum ponto, você vai estar vulnerável. Não tem como você estar 100% em tudo, né? Até porque você não tem Aaron Donald, Fred Warner, Micah Parsons e tal. Você não tem uma super defesa. Você tem uma é, defesa normal, dentro do comum em talento. Né? Com bons jogadores, com o Patrick Surtain acima da curva, um Justin Simmons acima da curva, mas o resto bons, de médio para bons jogadores. Então, assim, não dá. Algum ponto você tem que arriscar e você vai estar vulnerável. não Eu tem acho que muito o que fazer. é assim, é querer demais, sabe? É superestimar demais e achar que o treinador vai resolver tudo. O treinador não está em campo. Ele não tem como. Ele sabe o que vai acontecer, mas em algum momento ele vai ter que conter o risco, vai ter que aceitar. É como, por exemplo, quando você enfrenta um time com um quarterback muito ruim e que corre bem. Você resolve botar todo mundo lá na frente. Mas em algum momento você pode correr o risco de tomar uma big play, um passe em profundidade, ele acertar e você tomar uma big play. Então é isso. Você gerencia o risco. Agora, achar que nós vamos ter uma defesa perfeita contra o passe, contra o jogo corrido, não existe. A gente tem que aprender a lidar com isso, cara. E aquela questão que a gente já tocou aqui várias vezes, né? Você ceder 16, 17 pontos por partida na NFL você é uma Nada, defesa que é cara. top A 5 gente no, cedeu né? mais de 20 pontos um jogo esse Um ano. jogo só, né? Então, a nossa defesa é a mais eficiente da liga na red zone. Exato. Então, cara, a É, gente não tem nada. Eu sou a favor de dizer o seguinte: a gente não tem absolutamente nada para falar mal dessa defesa. Ah, e teve um jogo ruim lá contra os Raiders. Um jogo ruim de 8. Um jogo ruim de 8, cara. Você tem que levantar as mãos pro céu, é. sabe? É a E é defesa engraçado mais que eficiente na red zone. Tipo, é engraçado que às vezes o pessoal vai colocar o dedo nessa ferida. Ah, mas nesse jogo, o ataque fez 23 pontos e a gente perdeu por causa da defesa, né? É aquela coisa, né? não dá, É cara. difícil satisfazer a É. todos, né? A gente tem 34% de conversão de terceira descida. Tá dentro do top 10. Se não fosse por essa defesa, pela performance dessa defesa, era para esse time estar 6-2, 7-1. Tranquilamente. Né? Sabe? Então é isso, cara. É, exato, né? O cobertor. Assim, eu já acho que com Aaron Donald, Fred Warner, esses caras, o cobertor já é curto na maioria das defesas, né? Você puxa de um Todas, lado, salva do é outro. só você ver. Imagina sem, né? É só você ver a defesa dos Rams contra os 49ers. Sempre sofre, porque Sempre. esquematicamente é o pior cenário para ela. Mas ela não vai mudar o que dá certo em 85% das vezes por conta de 15, Né? sabe? Claro, você tenta ajuste, você tenta fazer alguma coisa, mas não dá, é impossível, cara. É impossível. Ó, o QBR, né, o QB rating da ESPN, que é aquele de 1 a 100, que é o que eu uso, eu detesto aquele de 158. Denver Broncos é o time, a defesa com
que os adversários têm o segundo pior QBR, cara. 41,5. Só a defesa de Filadélfia é melhor, tá? 38,8. Tá? Hum. Então, assim, não tem, para mim, não tem motivo para o torcedor criar estresse com essa defesa. A série de muitas jardas terrestres está dentro do normal. Nós trabalhamos, a nossa filosofia é controlar a linha de first down. Exato. Pra gente terminar aqui, então a gente falou de cobertor curto, Aaron Donald, Fred Warner, mas agora essa defesa vai ter que se virar sem o Bradley Chubb. Assim, qual que é o impacto dessa troca, né, que a gente mandou o Bradley Chubb para Miami por uma primeira rodada, uma pick de quarta, né, o Chase Edmonds, a gente deu uma de quinta rodada para eles também, né. Qual que é o impacto da perda do Bradley Chubb nessa defesa? O Bradley Chubb assim, é um cara que ele não criou tantas pressões assim, né? Não foi tão fora da curva criando pressões, mas é um cara que tem uma capacidade enorme de finalizar jogadas. Isso é uma coisa que não é todo mundo que tem, né? O Chubb aí é um cara já que tinha os seus 6 sacks, mas a gente tem jogadores aparecendo bem, né? O Baron Browning tem criado pressões, o Randy Gregory em campo, a média do Randy Gregory de pressões é absurda, né? Quando esteve em campo. Então, assim, eu acho que a gente vai perder, vai sentir o impacto? Vai, óbvio. O Bradley Chubb é um bom jogador, mas dentro do nosso cenário atual, a gente tem jovens aí como Nick Bonito começando a aparecer, né? Eu acho que é o melhor momento possível para essa troca, até porque o Chubb queria um grande contrato que a gente não estava disposto a pagar. E o valor foi bom da troca para a gente recuperou capital, né, para o draft que vem. Agora todo mundo secando os 49ers, que essa pique é dos 49ers. Então eu entendo, assim, vai ter um impacto? Vai. Mas não vai ser, para mim, uma coisa absurda. Nós vamos começar a perder jogos, essa defesa ceder 30 pontos, porque o Bradley Chubb não está em campo. Legal, Davis. Beleza. Então isso aí encerra aí o bloco da defesa, né? E vamos para o time de especialistas. Que eu vou ser bem sincero, Davis, eu já tô meio que perdendo. Eu tô entrando no mesmo modo que eu na época do McMahon, né? Que eu já sei que vai ter coisa ruim aí, né? Eu não consegui trazer a figurinha que você me mandou. Vou fazer isso na semana da bye. Mas é impressionante como esse time tem a capacidade master de começar os drives de ataque com as costas na endzone, né, por conta dessa unidade, né. Inclusive, a figurinha eu vou trazer semana que vem, eu prometo aqui. Eu não entendo por que a gente retorna para kickoff, né. Porque a gente só começa atrás da linha de 25. Só Cara, começamos atrás da linha de 25. e aí É ou faz uma falta ou qualquer coisa do tipo, né? Cara, eu já acho que kickoff você só retorna mesmo se tiver muita certeza do que tá fazendo, sabe? O kickoff foi curto, ficou dentro do campo, você vai ter espaço, tal, mas a gente faz muita lambança nos special teams, né? Nós tivemos 2 faltas nos special teams também, e concordo com você, cara, é negligência, e vou repetir o que eu falei semana passada, que é a única coisa que tem a dizer, é negligência da comissão técnica, porque as peças não estão sendo trocadas, não está sendo feito nada. Não tá acontecendo nada. É assim, são as coisas se repetem semana a semana. Você falou assim: "O retornador só deve retornar kickoff se tem certeza". O Montreal Washington é o cara mais confiante do mundo, então, porque ele retorna todas, quase. Ele Só se o quer cara chuta ele lá na PQP lá, pelo amor de Ele Deus. quer jogar pra ele, cara. Ele joga pra ele não joga pro Denver Broncos aqui, É. sabe? Ele joga muito pra ele e tal, é surreal, assim. E também tem aparecido pouco, né, no ataque, então aquela coisa, né, tem um spot ali no grupo pra ele, que não se justifica em nenhuma fase da bola, né. Enfim. Davis, é isso, cara. Muito obrigado. Finalmente estamos aqui comentando uma vitória. Até a próxima, cara. Agora nós estamos de bye nessa semana, né? Isso. E aí voltamos contra o Tennessee Titans. E aí sim, eu acho que o torcedor pode, nesse jogo, cobrar um ajuste defensivo. Que aí é um time que corre muito com a bola e a gente vai ter que fazer esse ajuste sim, senão aí a gente vai padecer. Mas até agora, gente, é controle de risco. Agradeço essa defesa, senão a coisa podia estar pior. É isso aí. Valeu, Davis. E galera, Valeu!
Vocês já sabem, né? Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações, né? Para vocês não perderem nada do que a gente lança aqui. E o Mile High Brasil também está em todas as redes sociais aí, né? No Twitter, no Instagram, no Facebook. E também você pode acompanhar a nossa live lá na Twitch, né? Se você puder contribuir com a gente aí no canal, vai lá em www.apoia.se/Mile High Brasil. Lá tem os planos, né, de apoiador que vocês podem ajudar a gente. Tem um canal, alguns brindes, tem um grupo de WhatsApp muito legal que a galera discute. Você pode entrar aí nesse site ou escanear esse QR Code que está aí na sua tela. E se você puder ajudar a gente, isso contribui imensamente para continuarmos trazendo aqui um conteúdo bacana sobre o Denver Broncos, totalmente em português. É isso aí, galera. Até a próxima. Fui!